todos, papai, Senhor. Uma alegria, né? Mais uma noite, Senhor, tem nos preparado esta oportunidade para estar aqui. Né? Nós estamos muito felizes. Esse fim de semana, ele foi um fim de semana especial. Né? Deus tem agido. Ontem nós tivemos um evento de jovens aqui maravilhoso. A glória do Senhor esteve aqui, né? De manhã o batismo, uma bênção. E a glória do Senhor continua, né? Deus já operou, já curou. Sei que Ele já falou, né? E ainda sei que Deus ainda tem mais para falar conosco. E hoje eu vou falar de um tema que eu gosto muito e que eu tenho certeza que vai ser unânime, todos nós gostamos. Eu vou falar de amor. E eu vou falar de uma carta de amor. E eu queria primeiramente convidar você mais uma vez, nós vamos orar. Não precisa levantar não, abaixa a cabeça. E vamos pedir ao Senhor, né, para que Ele venha falar no nosso coração. Para que nós possamos entender aquilo que Ele tem para as nossas vidas hoje. Abaixa a cabeça, nós vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já realizou neste lugar, Pai. Te louvamos pelo período de louvor. Te louvamos, ó Deus, pelo período que pudemos ofertar na Tua obra. Te louvamos pela vida, Senhor, porque o Senhor já curou, o Senhor já falou. E sei, Senhor, que ainda mais o Senhor tem a ministrar no nosso coração. Senhor, que seja a Tua boca neste lugar e não a minha vida, Senhor. E que nós saímos daqui, Senhor, verdadeiramente alimentados, Deus, porque a palavra é do Senhor e o nosso coração tem sede da Tua palavra, Deus. Abençoa as nossas vidas e nos guarda e que nada roube aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Queria dar a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2 de Apocalipse. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, que fala de uma carta de amor. Apocalipse 2, de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem em sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e não podes sofrer os maus, e pusestes às provas o que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não se arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, a quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Queridos, essa carta à igreja de Éfeso, ela é uma das 7 cartas que João escreveu na ilha de Patmos. Era Jesus direcionando as 7 igrejas que estavam situadas na Ásia. Então essas cartas foram escritas por João quando ele já era velho e bem perto da sua morte, bem próximo do seu final de trajetória. Ele escreveu essa carta. Mas essa carta que diz escrita ali à igreja de Éfeso, ela também é direcionada à nossa vida nessa noite. E nós vamos entender por quê. Porque quando eu lia essa carta, em alguns momentos parecia que foi escrita para mim. Então eu falei, meu Deus, parece que essa carta foi escrita para mim. Parece que essa carta foi escrita para a minha igreja, para os cristãos que eu conheço. E nós nos identificamos muito com aqueles cristãos de Éfeso. E o Espírito Santo falou no meu coração. E por isso que eu sei que Deus, Ele quer falar conosco sobre isso. E essa carta, ela é uma carta de amor. Ela é uma carta de amor. E nós vamos entender por quê. Primeira coisa que a gente vê aqui, nessa carta, começa aqui no versículo, diz assim, ó: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: aquele que tem... Isto diz aquele que tem em sua destra 7 estrelas e que anda nos meios de 7 castiçais de ouro. Primeira coisa que a gente vê, o que uma carta tem? Primeira coisa que uma carta necessariamente tem, ela tem um destino. Não é verdade? Quando nós vamos mandar uma carta, uma correspondência, qual é a nossa primeira preocupação? Para quem eu vou mandar? E essa carta, ela começou certa. Ela falou, olha, é para o anjo da igreja que está em Éfeso, porque o anjo da igreja passa para a igreja de Éfeso. E essa carta é para nós. Foi escrita para a minha vida e para a sua vida também. Então essa carta, ela teve um destinatário, alguém para quem ela foi direcionada. Então
Então ela também foi direcionada para a nossa vida. Depois, o que a gente vê aqui? A gente vê que essa carta, ela teve um remetente, porque a gente envia uma carta, para quem ela vai? Mas também a gente identifica, olha, quem está mandando, né, é fulano. Interessante que ninguém gosta de carta anônima, bilhete anônimo, ninguém gosta. Ligação anônima, então, sem identificação, a gente nem atende, né? Às vezes toca o celular, a gente atende sem ID. Ai, Senhor, não é coisa boa. Me desliga, ai, deve ser do presídio, deve ser alguém passando um trote, porque coisa não identificada, de cara a gente já não aceita. E como o Senhor é perfeito em tudo que Ele faz, além de Ele colocar o destinatário, Ele colocou quem estava mandando. E ainda aqui no versículo 1, Ele continua: aquele que tem sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Sou eu, sou Jesus que estou remetendo essa carta. Interessante que nesse remetente, 2 coisas fortes me tocaram. Primeiro, que Deus mostrou aqui, né? Jesus mostrou a autoridade dele. Quem tem na mão 7 estrelas? Alguém que detém grande autoridade e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. É alguém que ele diz que tem muita autoridade, que tem muito poder, que tem todo o poder, mas alguém imensamente preocupado com a sua vida. Alguém imensamente preocupado com a vida da igreja. Alguém imensamente preocupado com a minha vida. E assim começa, querida, essa carta. E depois no versículo 2, começa verdadeiramente o teor da carta. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e por aí foi. Então começou um elogio. Eu começo a ver aqui Jesus, começando aquela carta, falando assim para a igreja de Éfeso, falando assim para nós: olha, eu estou de olho, tem muita coisa boa em você. Começa assim, ó: sei as tuas obras e o teu trabalho. Igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava. Era uma igreja que arregaçava as mangas e punha a mão na massa e fazia acontecer. Se você tiver um pouquinho, um tempinho, uma oportunidade, estude um pouquinho, que você vai ver uma igreja que fazia, que pregava, que difundia o evangelho, que estava a todo vapor. E Jesus estava vendo: olha, eu sei as tuas obras e sei o teu trabalho. Então, ela era uma igreja que estava em movimento, não era uma igreja que estava parada. E como é bom, queridos, quando nós estamos dispostos verdadeiramente a trabalhar para o Senhor, a trabalhar pela causa do Senhor na terra, pelo reino do Senhor. Às vezes nós passamos a vida toda trabalhando somente para a nossa vida, para o nosso conforto, para o conforto dos nossos filhos, e não dispomos de nenhum tempo para o Senhor. Mas aqui, queridos, essa igreja, ela trabalhava. Eram pessoas que tinham um tempo reservado para Deus. E eu tenho certeza que entre nós, muitos, eu quero crer que todos, temos reservado um tempo para trabalhar para o Senhor. Porque como é bom saber que nós temos a honra, o privilégio de contribuir, ainda que seja um pouquinho, para que o reino do Senhor cresça na terra. E continua aqui, ó: sei a tua paciência. Pensa que essa igreja, além de trabalhar, era uma igreja paciente, sabia esperar. E paciência é uma virtude muito difícil de se alcançar, principalmente hoje em dia, que nós vivemos na época, né, de tudo muito rápido. A gente quer que as coisas, elas aconteçam rapidinho na nossa vida, que seja um milagre rápido, que seja uma porta, mas uma porta rápida, que Deus me dê um namorado, mas que Ele me dê rápido, que eu fique rica de preferência rápido, porque a gente quer que seja tudo muito rápido. Nós não temos paciência, e nós às vezes nós não temos nem paciência para escutar as pessoas. Se a pessoa quer conversar, olha, deixa eu contar um pouquinho. Meu Deus, tomara que essa benção pare de falar, porque nós vivemos uma época impaciente, né? A gente quer que tudo ande rápido. De repente tem alguém aqui sentado: nossa, mas meu Deus, que não dá 9 horas, preciso resolver tanta coisa, Senhor, que demora, porque nós somos tão impacientes. Já viu fila de banco e desespero? Nós ficamos torturados. Fila de banco é um lugar que a gente passa pela prova da sua dor, cai as coisas da mão, meu Deus do céu, esperar é muito difícil. Mas a igreja de Éfeso, além de trabalhar, ele era paciente. Quem está falando é Jesus, ele não erra. Então eu sei a tua paciência, a igreja é paciente. Depois continua: puseste as provas os que dizem que são apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Quem que Jesus estava falando para a igreja de Éfeso? Você trabalha, dá o duro, igreja paciente, e além de tudo uma igreja com discernimento, sabe discernir o certo e o errado. Que
Que bênção, né, querido? Coisa boa é o discernimento. Muitas pessoas, elas perderam a fé, perderam a bênção, perderam um monte de coisa por falta de discernimento. Discernimento é uma coisa que você pedir ao Senhor todos os dias, porque tem coisa que parece que é, mas no fundo não é. E como que eu vou identificar o que é de Deus e o que não é de Deus? Com discernimento. Se tem uma coisa que vai me fazer feliz, que vai me fazer próximo, é o discernimento, é entender se algo vem para a minha vida é de Deus, entender se a porta é Deus que abriu, entender se a pessoa que veio até minha vida quer ministrar, quer me ensinar o caminho, querida, é de Deus ou não é. Sabe quando Deus começa a agir na nossa vida e as coisas começam a acontecer, a gente se aliança com a igreja e as coisas começam a dar tudo certo, aí parece o abençoado lá na porta. Eu vim aqui trazer uma mensagem de Deus. Deus manda te dizer, sai daquele lugar. Aquele lugar tem algo obscuro. Aí a pessoa fica assustada. Se ela não tem discernimento, que ela vai embora, perde tudo que Deus fez, aceita tudo. Aqui não. Aqui é uma igreja que Jesus estava elogiando ele, dizendo, olha, vocês têm discernimento. E discernimento é tremendo, queridos. Nós precisamos todos os dias pedir, Senhor, me dá discernimento. Porque no dia a dia, na rua, andando por aí, você vai trombar com falsos apóstolos. Você vai trombar com pessoas mentirosas, que dizem que são, mas não são, que dizem que é Deus, mas não é Deus. E eu só vou saber, queridos, se eu tiver discernimento. Coisa que aquela igreja tinha. E continua. Sofrestes, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Além da igreja trabalhar, não era aquele trabalho emotivo, né? Uau, vamos todo mundo. Aí daqui a pouco ninguém mais quer ir, começa e depois não vai. Vamos fazer uma reforma na igreja, vamos, todo mundo vai fazer. Passou 3 dias, tá difícil, Senhor, como tá duro, não tem muito tempo, né? Eu vou me programa a fazer, de repente no meio do caminho desisto, né? Olha, eu vou ajudar no ministério infantil, quem que é? Nossa, né? Aí vai 10 pessoas, irmã, conta comigo, eu sempre quis, desde pequenininho. E aí começa a criança a chorar, não é verdade? A faixa etária é uma faixa etária difícil, e aí começam as cobranças, que toda a responsabilidade, não é isso, vou parar, não. Aqui Jesus estava elogiando, sabe, porque Jesus gosta de pessoas que vão até o fim. Tem uma coisa que alegra o Senhor, é que mesmo sofrendo, mesmo com dificuldade, mesmo com afronta, até o fim. Igreja de Éfeso era uma igreja que estava persistente, que estava indo até o fim. Querido, se a carta terminasse aqui, tenho certeza que muitos diriam, Deus, eu quero ir para essa igreja. Aonde que está essa igreja? Porque eu quero ir para lá. O povo sofredor, trabalhador, paciente, com discernimento, pessoa que não larga, coloca a mão, ninguém olha para trás, vai todo mundo. Eu quero ir para essa igreja, Senhor. Mas a carta não termina aqui. E aí, queridos, foi aonde eu comecei a ficar questionando, Senhor. No versículo 4 diz assim, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Depois daquele elogio gostoso, diretamente de Jesus, eu penso que no início que o anjo recebeu a carta, ele sorriu de orelha a orelha e dizia, é a minha igreja. A hora que a igreja recebeu a carta, uau, sou eu, Senhor, tá vendo? Trabalho, não desisto, vou até o fim, não me canso, sei o certo, sei o errado, mas calma aí, eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Como assim? Uma igreja dessa, abandonaste o teu primeiro amor. Jesus falou isso. E o que é primeiro amor, querido? O que é primeiro amor? É muito fácil a gente identificar o primeiro amor. Quantos aqui são casados? Quanta gente casada? Namorados? Quantos namorados? Noivos? Esse povo vai entender o que eu estou falando. Sabe o que é primeiro amor? Sabe quando a gente se apaixona? Quando você olha e a perna treme? Sabe quando a pessoa fala e você fala, que voz linda? A pessoa te dá um bilhete, você, meu Deus, vou guardar. Bombom, né? Sonho de valsa. Você guarda dentro da agenda. Aquilo fica velho, esturricado. É do meu grande amor. Isso aqui tem muito valor. Sabe quando o telefone toca?
primeiro amor. Oi, isso é primeiro amor. Aquela paixão, aquela coisa que queima dentro. Você passa o dia todo pensando, eu quero ver. Ai, Senhor, eu quero ver, vai chegar a hora. Queridos, quando eu conheci o Paulo abençoado, pensa no primeiro amor. Era isso. Ele disse assim, olha, eu vou hoje à noite na sua casa. Eu acordava 9 horas. Deus, como que o dia não passa? Eu me arrumava, será que tá bom, né? Será que ele não vai perceber? Eu me lembro um dia que ele me fez uma surpresa, mas ele quase me matou. Era uma quarta-feira, eu cheguei da escola meio cansada, estressada, vamos pro culto. Aí botei uma saia, uma camisa, um sapato furado no dedão do pé. Bom, o tempo era tempos difíceis. Daí eu botei aquele sapato furado e fui pra igreja. Quarto, o Paulo estava na aeronáutica, nem vai me ver, né? Então, amém, vou lá com o dedo para fora. Aí eu sentada lá, né, no grupo de jovens, toda feliz. Quem que entra pela porta da igreja, lindo e maravilhoso, com uma camisa preta, toda alinhada? O Paulo. Pegou dispensa e foi me ver. Quando eu vi, eu falei, Deus, e agora? Arranca o pé ou o sapato? Porque o que eu vou fazer, Senhor? Ele não vai mais me querer, vai falar, meu Deus, que é isso? Que tribulação é essa? Eu fiquei desesperada, põe o pé para trás, põe o pé para frente. Eu queria que o culto acabasse, eu orava para o pastor não me chamar, porque senão eu ia desmaiar. Porque eu queria estar bonita, eu tinha que estar bonita, eu não estava bonita. Isso é primeiro amor, melhor roupa, melhor sapato. Sabe quando você faz alguma coisa que você magoa e a outra pessoa fala, não tem problema, eu te amo, tô contigo, eu tô passando mal, tô com uma leve dor de cabeça, Senhor, chama a ambulância, meu Deus, quer uma consulta, quer que eu leve primeiro amor, aquela preocupação. Quem já não sentiu aquele coração que queima, que aperta? Que coisa boa isso, é muito gostoso esse primeiro amor. Só, queridos, que o tempo passa. No casamento é assim, às vezes a gente perde esse primeiro amor no casamento. No início, né? Tô com uma leve dor de cabeça. Para tudo, chama a ambulância, minha esposa, socorro, minha noiva. Vamos socorrer. Depois desmaia. Meu Deus, porque tá caindo toda hora. Senhor da glória. Essa mulher não aguenta nada, fica desmaiando. Acabou o primeiro amor. Foi embora. E será que isso acontece entre nós e Jesus? Acontece, queridos. E pior que acontece. A igreja de Éfeso fazia um monte de coisa legal. Era uma igreja que amava Jesus, eu acredito que amava. Mas ela tinha perdido a paixão, tinha perdido o encanto pelas coisas de Deus. É uma igreja que fazia mecanicamente, que realizava o que tinha que fazer, mas que lá dentro, o coração da igreja já não queimava mais, já não ardia mais dentro do coração daquela igreja a paixão pelo seu noivo. Interessante, queridos, como isso é importante para Jesus. Jesus é extremamente sensível. Nós, como homens e mulheres, nós não gostamos que a pessoa fique do nosso lado, ainda que nos amando, mas fazendo as coisas meio que por fazer, para cumprir o papel. Eu não gosto quando alguém me abraça porque tem que me abraçar. Eu não gosto quando alguém me liga porque é melhor dar uma ligadinha, se ela vai ficar brava. Vou ligar. Não, o que eu espero? Eu como mulher, o que eu espero do meu esposo? Que ele me ligue porque ele está com o coração ardendo, louco para me ver, apaixonado por mim, e diga, olha, eu estou ligando porque eu te amo, que você é importante para mim. Sei que os homens esperam isso das suas esposas, os namorados esperam isso das namoradas, os noivos, o tempo todo nós cobramos isso. Nós queremos que as pessoas, elas tenham por nós um sentimento que arde no peito, que façam as coisas pela nossa vida, mas que façam verdadeiramente porque nos ama, e mais ainda, porque não mantém aceso a chama do primeiro amor. É gostoso, não é uma delícia, queridos. Jesus da mesma forma. Não sei se você se lembra quando você conheceu a Jesus. Sabe, às vezes a gente vai conversar, né? A gente faz aquelas rodinhas de crente. Lembra? Igrejinha de antigamente. Nossa, que igrejinha boa! A gente falava, Jesus está aqui. Todos caíam cheios do poder de Deus. O pastor subia no altar, às vezes não sabia ler, e ele dizia, queridos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Fogo pegava, as pessoas aceitavam Jesus, as pessoas eram curadas. Nossa, que tempo bom, né? Lembra aqueles corinhos, cantava meio corinho, todo mundo estava
mudou, né? Os tempos mudaram, agora não, agora a gente é mais chique, mais tal, esfriou, esfriou, tá ruim. Sabe, queridos, a única coisa que mudou é que eu e você perdemos o nosso primeiro amor. Sabe o que faz toda a diferença num culto? O que faz toda a diferença num encontro? Se eu tenho ou eu não tenho ainda dentro do meu peito a chama do primeiro amor. Não adianta, se nós trazemos para a nossa vida secular, fazer um jantar à luz de vela, né? No melhor restaurante, com o melhor banquete, quando aqui dentro está apagado, está ruim, nem nada mais me comove, nada mexe. Pode estar tudo caindo estrela do céu, queridos, não mexe. Da mesma forma, a igreja de Jesus, nós, queridos, muitas vezes estamos assim, precisamos de muita coisa, e às vezes muita coisa ainda que nós temos não consegue mais fazer arder, e a gente acha que o erro está ao redor, alguma coisa está errada. Acho que a igreja aqui está errada, acho que é meu irmão aqui que está errado, mas às vezes o erro está aqui. E eu não vou dizer nem às vezes, querido, toda vez que eu começar a sentir frieza, que eu não sentir mais tanta paixão, que eu achar que não está muito bom, palavra mais ou menos, né? Não estava aquela palavrona toda, não. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos abandonando as coisas simples porque nós estamos perdendo o primeiro amor. Quando a gente perde o primeiro amor, a gente começa a precisar de muito. A gente começa a querer muita coisa, achando que as coisas vão fazer o coração voltar a queimar. Não, mas se for aquele pastor pregando, eu tenho certeza que vai queimar. Mas queimava sozinho, queimava no quarto quando você dobrava o joelho, queimava quando você ligava o rádio, queimava quando sem querer você via um versículo. Por que não queima mais? Por que não arde mais? E o Senhor, queridos, o coração de Jesus, ele se entristece quando nós abandonamos o primeiro amor. O coração de Jesus dói. Aqui quando ele falou, olha igreja, você faz isso, ótimo, eu estou vendo. Ele disse, eu estou vendo tudo isso. Só que tem uma coisa, seu coração não queima mais. Quando você está fazendo, não vejo dentro de você uma paixão grande, um desejo grande. Domingo nós estamos aqui, né? 6h30, 7 horas. Alguns abençoados estão perdendo a hora, 8 horas, 8h30. Queridos, nós vemos, porque nós temos que vir à igreja, porque é domingo. E ficar em casa domingo é pecado, e a semana não é abençoada. Mas o que você sente? O que eu sinto durante o dia? Como está o nosso coração? Será que durante o dia ele começa a queimar, dizendo, Deus, que vontade que eu estou de louvar hoje. Senhor, que vontade que eu estou de abraçar alguém e orar por ele. Ah, Senhor, que vontade que o Senhor fale comigo. Que vontade, Senhor, de chegar lá naquele lugar e ver aqueles irmãos todos de mão dada, um orando pelo outro. Eu não vejo a hora. Ou será que eu falo, ah, Senhor, eu vou ter que ir para que a semana flua bem, para que eu cumpra, eu tenho um compromisso lá. E o Senhor hoje, ele olha dentro do nosso coração, se tem queimado ou se não tem mais queimado, se está ardendo ou se não arde mais. E se o nosso coração, queridos, estiver apagado, se como a igreja de Éfeso nós estivermos perdendo o primeiro amor, hoje o vento do Espírito Santo vai fazer essas brasas queimarem novamente. O Senhor vai fazer, querido, nosso coração voltar a arder. Mas nós precisamos querer. Interessante que às vezes a gente pensa assim, ah, não tenho primeiro amor, quem nunca fez nada para Deus, eu trabalho para Deus, então possivelmente eu estou com o primeiro amor. Ou não tenho primeiro amor, quem de repente é impaciente. Mas não, queridos, esse nunca teve mesmo, né? Esse nunca amou, né? Aqui o alerta é para quem já amou muito, para quem já sentiu arder muito e se perdeu. Agora tem uma novidade, se você ainda não sentiu arder, dá para começar uma história de amor hoje. Se aí dentro nunca queimou nada, e você está pensando, o que essa pastora está falando? Nunca vi nada queimar, que negócio é esse que queima? Que paixão é essa que eu nunca senti? Dá para começar uma história de amor. Agora, se você sentiu e perdeu, é tempo, querido, de nós voltarmos, né? Tantos sonhos a serem realizados, tantos projetos, mas nosso coração tem deixado de arder
pelo nosso noivo. Continuando aqui, queridos, versículo 5, diz assim, aqui é uma parte linda, é o noivo, é Jesus apaixonado, dando uma oportunidade aqui para a igreja de Éfeso, o retorno. Olha o que diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Lembra-te de onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras. Aqui, querido, Jesus está dizendo, calma, você perdeu o primeiro amor, perdeu a paixão, igreja, não está tudo perdido. Para tudo, lembra-te de onde caíste, onde nós caímos, onde essa paixão ficou lá atrás, em que momento da minha vida que eu deixei de sentir tanto amor pelo Senhor, que momento da minha vida que as coisas de Deus foram ficando tão simples, tão comum, que já não causa mais nada em mim. Que momento da minha vida? Será que eu consigo me lembrar? Aqui Jesus está dizendo, traz a memória, lembra, porque em algum momento você vai descobrir porque você perdeu. Não é verdade, queridos? Às vezes nós temos perdido o primeiro amor e nem estamos nos dando conta. E aí hoje o Senhor reservou para nos alertar, para que nós possamos voltar, porque Ele quer realizar mais em nossas vidas. O que nós temos feito, lindo, queridos, Ele está vendo, mas existe muito mais para ser derramado em nossa vida. Queridos, quando está no primeiro amor e você vê Deus curar uma gripe, você acha a coisa mais linda. Primeiro milagre que você viu, tenho certeza, você chorou, você falou glória a Deus, você abraçou todo mundo, você contou no outro dia, porque Deus fez, e eu creio no Deus que faz milagres, meu Deus é maravilhoso. E o evangelismo então, queridos, do Iapoque ao Chuí é o meu chamado, de lá de cima até embaixo do Brasil, eu sei que eu tenho chamado. Quando a gente aceita Jesus é assim, né? Eu sei que eu tenho chamado para ser missionário. Nossa, eu largo tudo, meu emprego de 10 mil não é nada. Esse Jesus que eu conheci me sustenta, é tudo na minha vida, Senhor. Eu quero ir, né? Leva eu, Senhor, leva eu. Eu me lembro, queridos, que numa época que o coração ardia tanto de paixão, que, nosso Deus, quando eu ouvia falar assim, que tinha gente que ia para outro lugar assim, para fazer missão, eu achava coisa linda, coisa mais linda, você não tem que comer, por amor a Jesus, coisa boa. Querido, isso é paixão, né? Coisa que queima. Mas quando a gente vai passando o tempo, Jesus pode falar, Jesus pode fazer o que Ele quiser, pode fazer o sol descer na porta da igreja, subir de novo, pode mandar uma comitiva de 30 anos para passear na Bíblia hoje, materializar, todo mundo vai vir. Ah, é um anjo, nossa, um anjo bonito, coisa linda, anjo de Deus, não queima mais, nem chora. Jesus fala, olha, sou eu que tenho cadeira de roda, anda, vai embora andando com a cadeira. Bonito, né? Nossa, lindo, ai, coisa linda. Mas antigamente uma gripe que ele curava, eu chorava, me emocionava, queria contar para todo mundo. Não é verdade? Perda de primeiro amor, sintoma de igreja. Quando eu digo igreja, eu digo igreja que começa dentro de mim, né? Porque não dá nem pra gente olhar do lado e dizer, nossa, olha os irmãos aqui, tudo sempre mesmo. Não, queridos, é aqui, ó, aqui que começa. Eu, queridos, quando eu li essa passagem de Deus, será que eu estou perdendo o primeiro amor? Por que meu coração não está queimando tanto mais como queimava antes? Por que às vezes as coisas do Senhor vão ficando tão simples, tão normais, né? Mais um milagre, mais um culto, mais uma palavra, mais uma naém, mais um encontro, tudo mais um. E a paixão, e o amor, e aquele momento único, queridos, só entre nós e Deus. Queridos, todo relacionamento precisa disso. E aqui Ele dá uma oportunidade de retorno. Olha, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Quando eu li esse versículo, eu não imaginei nem que era fazer obra física, porque a igreja continuava trabalhando. Mas, queridos, o que eu sinto quando eu trabalho? Quando eu sou designada para fazer algo para Deus, o que acontece aqui dentro? Porque fazer eu vou lá e faço, não é verdade? Mas é aqui dentro que o Senhor está interessado em ver. É isso que Ele espera de nós. E nós precisamos nos arrepender. Sabe, queridos, o que nos faz perder o primeiro amor? A palavra do Senhor diz que ao praticar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O pecado rouba o nosso primeiro amor. O nosso pecado, nossa falha, nossa falta de santidade faz a gente perder o primeiro amor. Quando nós vivemos num ambiente de pecado, tanto o pecado que da igreja na face da terra vive num momento de corrupção total, de falta de moral total, sociedade que dia por dia caminhando a passos largos,
para a imoralidade. As coisas estão ficando totalmente banais, as coisas de Deus já são desconsideradas. E nesse meio que nós vivemos, que nós trabalhamos, que o jovem estuda, queridos, nós precisamos, no meio de tanto pecado, manter a chama do nosso coração queimando, ardendo. Sabe por quê, queridos? Porque se eu não voltar, se eu não me arrepender, aí continua o que acontece. Olha, versículo 5, parte B. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. É muito sério, é muito sério. Quando eu faço coisas por fazer, quando meu coração não queima, mas eu continuo aqui, não estou aqui, vamos ir. Sabe o que eu vejo nessa palavra, queridos? Que se eu continuar assim, e eu não voltar ao primeiro amor, eu vou ter um prazo de validade. Crente sem primeiro amor tem prazo de validade. Chega uma hora que eu posso até ficar um tempo fazendo por fazer, um tempo realizando por realizar, um tempo tendo paciência, um tempo sofrendo, fazendo porque eu preciso estar, porque é melhor eu ir. Como escovar dente, né? É chato, mas 3 vezes por dia eu preciso escovar, né? Tem gente que não gosta, mas afinal ninguém quer ficar banguela, ninguém quer gastar com dentista. Bora escovar dente, tem que escovar mesmo. Queridos, quando nós falamos de reino de Deus, quando nós falamos de coisas do Senhor, quando nós falamos de relacionamento entre nós e nosso Deus, é muito mais do que fazer, simplesmente estar, simplesmente comparecer ao culto, é muito mais do que isso. Queridos, nós precisamos resgatar dentro do nosso coração a chama do primeiro amor, porque aqui era um alerta para a igreja de Éfeso. Olha a igreja de Éfeso, para tudo, volta do início, para o seu coração queimar de novo. Sabe por quê? Porque senão eu vou tirar o seu castiçal. Sabe o que eu vejo aqui Jesus dizendo? Porque senão não vai dar para continuar junto, não vai dar mais para segurar. Quando nós perdemos o primeiro amor, nós começamos uma trajetória rumo à nossa destruição espiritual. Quando eu perco o meu primeiro amor, isso é tão grave, queridos, que a minha vida espiritual corre perigo, minha salvação corre perigo. E às vezes a gente pensa que eu não vou correr perigo de perder a salvação. E eu cair no laço do diabo, numa tentação, jamais. Eu não. Queridos, o seu coração não está ardendo. Se você já não sente mais o que você sentia, e você está todos os dias, ainda está fazendo, ainda está conseguindo realizar alguma coisa, se nosso coração não voltar a arder, isso tem um tempo para acabar. E aqui, essa alerta da igreja de Éfeso também serve para nós. Porque a igreja de Éfeso, eu estava continuando a estudar, a igreja de Éfeso acabou. Sabe-se que a igreja de Éfeso não durou muito. Pior, a cidade de Éfeso também não existe, porque a igreja, ela tem uma interferência na sociedade. Então é muito grave, é perigoso demais. Igreja, quando perde o primeiro amor, nós, quando perdemos o primeiro amor, nós começamos a correr um risco. Depois continua aqui, versículo 6: tem, porém, isso que aborrece as obras nicolaítas, quais eu também aborreço. Ele lembrou de mais uma coisa para elogiar, né? Você não gosta do pecado, os nicolaítas pecavam, faziam coisa, mas eu também não gosto. E aí continua no versículo 7: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir? Queridos, quem está disposto verdadeiramente a ouvir? Né? Quem de nós, será que nós estamos dispostos a verdadeiramente voltar ao primeiro amor? Será que eu quero realmente isso? Porque, queridos, uma coisa que o Senhor sempre vai respeitar na minha vida e na sua vida é o nosso livre-arbítrio, nosso direito de escolher. Quando nós escolhemos permanecer, ainda que o Senhor queira nos levar, Ele nos deixa ficar. Quando Deus tem algo para manifestar na nossa vida, e Ele diz: olha, filho, eu tenho algo para você, está aqui, vamos. Se você olhar e dizer: não, agora não, Ele fala: pode ficar. Se você quiser ir, depois você vai. Porque nós somos livres. Coisa linda, né? Porque o diabo não deixa ninguém livre, ele aprisiona. Na verdade, ele escraviza, ele rouba, ele arrebenta a porta. Jesus não, Jesus é perfeito. É uma carta de amor, é algo muito educado, algo muito fino, é algo muito convidativo. Olha, você tem ouvidos? Você quer? Então ouça. É isso que você quer? Eu quero. Jesus está dizendo: você quer voltar a viver o primeiro amor comigo? Eu quero. O coração de Jesus arde de vontade de ver a gente apaixonado de novo, de que você chame Ele: Senhor, quero ter aquele meu momento com o Senhor no quartinho, que eu fecho a porta.
Isso no início da fé é fundamental. Quando o crente novo convertido descobre isso na Bíblia, todo dia ele se tranca no quarto. Quando ele descobre que aquele que ora em secreto, fecha a porta, o Senhor recompensa. Primeira vez que a gente lê esse versículo, ouça só eu, você fala, nossa, achei segredo de todas as vitórias. Se o quarto não tem porta, vamos ter que colocar um trinco, porque eu vou ter que todo dia dobrar o joelho lá, porque eu vou orar, e Deus em secreto vai me ver e vai me visitar, queridos, e como a gente é visitado. Quando a gente tem tempinho a sós, né? Jesus e eu, que coisa gostosa. Quando o nosso coração chora, você sente aquela emoção, você fala, Senhor está aqui no meu quarto, o Senhor está aqui na minha vida. Aqueles problemas gigantes, monstruosos, que estavam andando atrás da gente, parece que vira tudo um ratinho, some tudo. Intimidade com o noivo, intimidade com Jesus, é isso que Ele quer resgatar da sua igreja. Sabe aquela coisa assim de você olhar uma cadeira, já dá uma vontade de ajoelhar? Que vontade! Ver um quartinho, que vontade de orar nele. Teve uma época, todo crente fazia quartinho de oração. Pensa no lugar que o crente tinha, era quartinho de oração, lugar de falar com Deus. Hoje nós temos quarto da TV, quarto do computador, quarto do Wi-Fi que espalha para toda a casa, ali pega o melhor. Mas orar, nós temos deixado isso. E às vezes nós nos questionamos se onde está errado, né? Por que será que não acontece? Por que será que eu não estou sentindo? Porque nós estamos, como a igreja de Éfeso, abandonando o primeiro amor. E Jesus, como um noivo apaixonado, porque quando você ama alguém e você vê que o primeiro amor está devagar, você sacode, você fala, opa, te amo, quero estar com você, quero ter intimidade com você. Dá para reavivar esse amor de novo? Não é assim no casamento? Não é assim no noivado? Não é assim no namoro? Quando você olha para a pessoa e fala, nossa, meu cônjuge está bem devagar. Ele está trabalhando, está me beijando, está me dando um abraço, mas o negócio está meio estranho. Logo, principalmente as mulheres, né? O que está acontecendo? Não me ama mais? Não me ama mais? Por que você está assim esquisito? Estou esquisito, estou fazendo tudo que você fazia. Não, mas o jeito seu, mas eu estou normal. Mas a gente logo vê, né? Nossa, cadê o primeiro amor? Cadê aquele agarro? Cadê aquele paixão? Cadê aquele olhinho brilhando? Cadê aquela vontade de impressionar? Jesus espera isso. Jesus pergunta, igreja, você não me ama mais? Você faz tudo por fazer, igreja. Você corre para lá, você corre para cá, vai domingo, vai quarta, mas não queima. Não dá mais vontade de ficar juntinho. Não dá mais vontade de me sentir outra vez. Isso é amor. Maior prova de amor que a humanidade viu foi de nosso Jesus. E esse amor, queridos, que Ele espera, no mínimo, que o nosso coração volte a arder por Ele. E aí continua aqui a promessa do versículo 7. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E aqui termina a carta da igreja de Éfeso com uma promessa linda. Olha, se você vencer, não é vencer porque continuou trabalhando, não é vencer porque você foi paciente, não é vencer porque você nunca saiu da igreja, tem 50 anos de evangelho, não é vencer porque você nunca abandonou o barco. É vencer porque você conseguiu, no meio de tanto pecado, no meio de tanta luta, no meio de tanto sofrimento, manter dentro do seu coração a chama queimando. É isso que Ele espera. Eu darei de comer da árvore do jardim. Sabe o que Jesus está falando? Olha, eu tenho um banquete preparado para você. Você vai morar comigo. Tá bom, Senhor. Se a gente pensou isso, eu senti um estar, Senhor. Vou morar com o Senhor. Sintoma que o primeiro amor não está mais. Sabe por quê? Porque quando a gente está com o primeiro amor, você ouvia isso, que você um dia ia morar com Jesus, sai de baixo, ninguém aguentava. Era falando no céu, cedo, tarde, à noite. Quando a gente ouvia, Jesus vai voltar. Você já imagina? Eu era assim, queridos, eu estou falando de mim, da minha vida. Quando eu era adolescente, eu ouvia alguém dizer, olha, querido, um dia Jesus vai voltar e Ele vai levar a igreja dele para o céu. Eu deitava para dormir à noite, sabe o que eu ficava pensando? Como é que vai ser o céu? Pensa eu no céu, né, de roupa branca, aquelas ruas de ouro, eu vou comer da árvore que tem lá no céu. E eu ficava ali deitada, eu ficava imaginando, como será o céu? Queridos, como que vai ser na hora que eu chegar lá, trombeta tocar, e os anjos, e Jesus me recebendo, eu vou abraçar Jesus. Queridos, eu chorava tanto quando eu pensava isso. E hoje, às vezes eu nem lembro mais que um dia tem um céu me esperando. Às vezes eu vejo
pastores, eu vejo ministrações, nós todos vemos, dizendo: igreja, há um céu reservado para você. Feliz por isso. Não mexe mais. Saber que um dia eu vou poder tocar naquela mão, né, que foi furada por mim, pelos meus pecados. Saber que um dia Ele vai chegar, vai pegar e vai dizer: ó filha, você é árvore. Sabe aquela árvore? É essa. Participa. Sabe, esse banquete é para você. Queridos, nós vamos estar com o Senhor. Um dia nós vamos viver uma eternidade com Ele. Porque aqui na terra tudo passa rapidinho. Sabe aquela sua luta do tamanho de um prédio de 1000 andares? Ela vai passar. Sabe aquela coisa boa também que Deus fez, aquela bênção, aquele dinheirão que você ganhou? Aí também vai passar. Sabe aquela casa de 50 andares? Também vai passar. Vai passar. Sabe aquela grande luta ou aquela grande alegria que você recebeu? Também vai passar. Sabe a nossa vida? Ela também vai passar. E sabe o que é verdadeiro, o que é eterno? A eternidade. E um dia nós vamos passar ao lado do nosso Deus. Esse noivo apaixonado, que o coração dele, desde que ele morreu na cruz até hoje, continua queimando. Sabe, queridos? Sabe aquilo que Jesus sentiu quando ele morreu? Aquela paixão de que eu vou por minha noiva, eu amo a minha noiva, por ela eu me entrego. Eu tenho certeza que durante todos esses 2000 anos e mais um pouco, ainda continua queimando no coração de Jesus. O amor de Jesus está no mesmo nível, com a mesma intensidade que no dia que ele morreu no Calvário. Hoje, queridos, quando ele olha para a igreja bíblica em Guaratinguetá, você sentadinho aí, eu de pezinho aqui, todos falhos, cheios de pecado, cheios de coisa errada, ele olha ainda e consegue queimar e dizer: não vejo a hora de estar com eles aqui juntinho, não vejo a hora que essa igreja chegue aqui, ocupar o lugar dela no céu. Porque aqui, querido, passa rápido demais. Que garantia eu tenho que domingo que vem eu vou estar aqui? Eu não tenho, porque passa rápido. Para uns mais rápido, para outros demora um pouquinho, mas passa. Mas será que eu tenho vontade de estar com Ele? Será que eu estou esperando ainda um dia Jesus vir buscar a igreja? Será que o meu coração ainda espera que um dia eu deite para dormir e acordo no céu? Porque eu tinha uma época que eu esperava toda noite. Pode ser hoje, é orar: Senhor, se eu voltar hoje, esteja tudo certo nas nossas contas, porque eu quero ir para o céu. A gente deita hoje. Quantas vezes eu me pego hoje deitando, em vez de pensar que eu posso ir para o céu, eu penso: meu Deus, e as contas de amanhã? Senhor, é aquele cliente 8 horas da manhã na porta do escritório. Senhor, é aquela audiência. Senhor, não vai dar certo. Ai, meu Deus. E durmo desesperada, acorda apavorada. E o céu? E a eternidade, que é real? Mais real do que minha vida, mais real do que minha família, mais real do que tudo que eu posso ver, que eu posso tocar. Nós já nos esquecemos do céu. Então ele termina com uma promessa, que parece que é só mais uma promessa, mas é a promessa maior que nós podemos receber na terra. Porque a promessa maior, queridos, não é nem a cura da nossa enfermidade. Porque o Senhor pode nos curar, e eu viver 100 anos um dia, Ele não vai poder curar, porque vai chegar a hora que eu não vou poder virar semente. Aquele milagre, aquela grande porta que Ele vai dar, Ele dá porque Ele nos ama. Enquanto a gente vive aqui, Ele cuida de nós, mas vai passar também. Sabe qual é a maior promessa de Jesus para a igreja dele? É dizer: olha, tem um céu reservado para você, tem uma eternidade te esperando, e ela é real, porque está na palavra do Senhor. Igreja, vamos nos levantar. Nesse momento, queridos, nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos clamar ao Senhor. Nós vemos aqui que Ele fez um convite. Você tem ouvidos? Então ouça. É um convite. É para quem quer. Se você em algum momento percebeu, se essa